numa distribuição Cosmos Video. A Vida de Jesus Cristo, volume 4. A Ressurreição de Jesus, versão brasileira Dupla Mix Rio. Jesus perante o sumo sacerdote. Aquela foi uma noite memorável. No jardim de Getsêmani, Jesus de Nazaré foi aprisionado pelos servos do sumo sacerdote. Enquanto era levado, seus discípulos assustados fugiram na noite. Porém, enquanto o medo os levava cada vez mais para a escuridão da floresta, um deles superou tal medo e voltou para descobrir o que aconteceria com seu mestre. Era Pedro que, ao tentar defender Jesus, havia cortado a orelha de um dos servos. João também voltou e juntou-se a Pedro. Observavam ansiosamente as sombras do jardim e decidiram que deveriam seguir seu Senhor. De volta à cidade, Pedro e João os seguiam a uma certa distância. Seus temores aumentavam. Descobriram que os guardas levavam Jesus diretamente ao palácio de Anás, sogro do sumo sacerdote. Sabiam que havia chegado a hora quando Jesus deveria enfrentar o ódio daqueles que haviam tramado contra ele. As 30 moedas de prata que os sacerdotes haviam entregue a Judas para atrair seu mestre foram um bom investimento, pois agora finalmente Jesus estava em suas mãos. O Filho do Homem enfrentaria seus acusadores para ser marcado e condenado como um homem do mal. Disseram que possui muitos seguidores e que ensina muitas coisas que são contrárias às leis de Deus e às tradições dos anciãos. O que tem a dizer destas acusações? Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se reúnem. Por que pergunta a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem o que lhes tenho dito. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se falei mal, dá testemunha do mal. E se falei bem, por que me bates? Levem-no para Caifás. O servo-chefe Malco rapidamente obedeceu à ordem de seu senhor. Desta vez iriam para o palácio de Caifás, o sumo sacerdote do templo. Pedro e João, cada vez mais assustados, imaginavam para onde Jesus estaria sendo levado. O que fariam com ele? No palácio de Caifás, os escribas, os anciãos e os sacerdotes estavam reunidos. O mensageiro os havia chamado para a sala do conselho. Esta era a hora pela qual há muito tempo esperavam. Agora sua vontade de matar Jesus seria cumprida. Soubemos que Jesus foi levado diante de Anás e está sendo trazido para cá.
aproximar-se da porta, João falou à criada que havia reconhecido. Ela lembrou-se dele e por isto permitiu que entrasse no palácio. Porém, quando a criada olhou para Pedro, vagamente lembrou-se de havê-lo visto antes. Com sua curiosidade aguçada, aproximou-se para olhá-lo melhor. Não és também um dos discípulos deste homem? Não, eu não conheço tal homem. O sumo sacerdote e o conselho tentavam obter testemunhos contra Jesus para poderem matá-lo, porém nada encontraram. Muitos prestaram falso testemunho contra ele e não estavam de acordo. Deve estar frio aí. Venha aquecer-se aqui. Não estava com Jesus, o Nazareno? Não sei de que está falando. Enquanto isso, o séquito de falsas testemunhas continuava. O conselho sabia que os testemunhos não tinham valor porque não estavam de acordo. Então, mais 2 homens apresentaram-se para testemunhar. Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Escutou essa blasfêmia também? Eu ouvi dizer, eu destruirei este santuário construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Não respondes coisa alguma? Que esses depõem contra ti. Ordeno pelo Deus vivo que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Tu o disseste. Digo, porém, que verás em breve o Filho do Homem assentado à direita do Pai e vindo sobre as nuvens do céu. Ele blasfemou. Para que mais testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Ele deverá morrer! É réu de morte! É réu de morte! Os líderes religiosos sabiam que era contra sua própria lei julgar um homem e sentenciá-lo no mesmo dia. Portanto, ordenaram aos guardas que tirassem Jesus de lá. Não é? E agora? Vai fazer o quê? O que é que você vai fazer? Atenção! Deixem o prisioneiro em paz. Venha comigo. Logo amanheceria. Os guardas levaram Jesus de volta à sala do conselho, onde Caifás e os sacerdotes impacientemente aguardavam o momento em que iniciariam o segundo julgamento. Algo muito estranho aconteceu esta noite. Quando fomos com os soldados ao jardim de Getsemane hoje para levarmos Jesus prisioneiro, um de seus seguidores atacou meu primo com uma espada, cortando sua orelha. Porém, Jesus o curou. Não estava com ele no jardim? Eu não sei o que dizes. Eu não conheço este homem. Em verdade vos digo, antes que o galo cante esta noite, me negarás 3 vezes. Havia amanhecido. Os líderes religiosos de Israel estavam prontos para um julgamento rápido e formal, para que pudessem afirmar que não haviam violado suas próprias leis. Se tu és o Cristo, responda. Se lhes disser, não crerão. E também se lhes perguntar, não me responderiam. Desde agora,
o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Logo, tu és o Filho de Deus. Filho de Deus ou não é? Tu dizes que sou. Para que ainda testemunho? Então está sentenciado. Já basta. Já basta. Está sentenciado. Deve ser levado a Pilatos, o governador romano, pois não temos autoridade para matá-lo. Podem levá-lo. Agora Jesus seria levado diante de Pilatos e depois para Gólgota, porque deveria morrer na cruz. E assim a profecia de Isaías seria cumprida. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Julgamento perante Pilatos. Início da manhã, no aposento de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Durante a noite, Jesus de Nazaré havia sido aprisionado e julgado diante do conselho dos sacerdotes. E agora havia sido enviado para Pilatos para o julgamento final. Este julgamento. Por que era necessário me chamar aqui a esta hora? Caifás exigiu que fosse chamado, senhor. Ele quer um julgamento rápido deste homem. Por que os sacerdotes não puderam julgá-lo, então? Disseram que violou as leis do Estado, bem como as leis do templo. Ave César! Ave César! Que acusação trazeis contra este homem? Se ele não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Em nossa lei não é lícito tirar a vida de ninguém. Este homem está pervertendo nossa nação e nos proíbe de pagar tributos a César. E, além disto, alega ser Cristo, o Salvador. Sim, é verdade. Ele disse. És tu o rei dos judeus? Diz isso por si mesmo, ou disseram-lhe outros de mim? Sou eu um judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? És tu o rei dos judeus? Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo tu és rei? Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Não acho nele crime algum. Mas é impossível. Agita o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Da Galileia? Este homem é da Galileia? Sim, ele veio de Nazaré. Então por que vieram a mim? É da jurisdição da Galileia. Jesus deverá ser julgado por Herodes. Eis seu prisioneiro. Leve-no para Herodes. E assim, novamente, Jesus foi levado para o palácio de Herodes, cujo pai havia ordenado a morte de todos os bebês meninos em Belém.
Tendo sido despertado tão cedo pela manhã, o governador da Galiléia estava enfurecido. Isto é sem propósito. Mas, senhor, esta delegação de sacerdotes insiste em que necessitam vê-lo. Que motivos poderiam ter para perturbarem-me a esta hora tão cedo? Estão com um prisioneiro que deverá ser julgado pelo senhor. Não poderias ter pedido que viesse mais tarde? Mas, senhor, disseram que este prisioneiro foi enviado por Pilatos para o senhor. Pilatos? Não é sempre que Pilatos lembra que eu também tenho autoridade. Quem é o prisioneiro? Seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? É realmente interessante. Ele foi preso e Pilatos o enviou para mim. É, senhor, é o assim chamado profeta que tem caminhado por toda a nossa terra, alvoroçando a multidão. Eu sei. Ou não acreditais que isso chegou aos meus ouvidos? Ordene que o tragam. Jesus, o fazedor de milagres. Sempre desejei conhecê-lo desde que ordenei a morte de João Batista. Então, veremos. Perdoe esta intromissão, senhor. Pilatos insistiu que trouxéssemos este prisioneiro. Ele é da Galiléia. Sei tudo sobre esse homem. Que venha para a frente. Então és Jesus. Desejava que nos encontrássemos um dia. Disseram que é um grande mágico, que transforma água em vinho, que cura os homens de todos os males. Não é por este motivo que foi trazido para cá. Este homem diz que é filho de Deus. Mais tarde. Primeiro desejo ver a mágica deste homem. Eis o vinho. Ordeno que transforme-o em água. Não? Seria simples demais para um grande mágico como tu. Diga-me, que mágica usa para ressuscitar um homem dos mortos? Como dizem que fez? Porém, Jesus não respondia a Herodes, e os sacerdotes começaram a acusá-lo de todos os crimes. Ele prega mentiras e espalha falsidades por toda a terra. Ele alega poder derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias. E blasfema, diz ser o filho de Deus, até mesmo o Cristo. E até que é o rei dos judeus. Rei dos judeus? Não tem uma aparência real. Mas se o que dizem é verdade, então é um crime contra Roma. O castigo será apropriado. Leve-o de volta ao governador romano. Mas esperem. Não pode voltar ao palácio como está. Um rei deve ter uma veste de rei. Cubram-no com isto. Esta é a veste de um verdadeiro rei. Vão, levem o rei de volta para Pilatos. Apresentaram-me este homem como pervertedor do povo. E eis que, interrogando diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das que o acusais. Como assim? Nem mesmo Herodes, porque o enviou de volta para mim. Olhem, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Portanto, eu o castigarei e o libertarei. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Tendes, porém, por costume que eu vos solte um homem por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Não este homem, mas Barrabás.
Sacerdotes, eu pergunto, por que deveria libertar Barrabás? E farei então de Jesus, que se chama Cristo? Crucifica-o! Por quê? Que mal ele fez? Solte Barrabás. Crucifica-o! Não acho nele culpa alguma de morte. Olhem para este homem. Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se diz filho de Deus. Crucificam! Crucificam! Donde és tu? Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Nenhum poder terias contra mim se de cima não lhe fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Libertarei este homem. Não acho culpa alguma nele. Crucifica-o! Crucifica-o! Se soltares este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra o César. Isso mesmo! Está certo, sim. Tem que crucificá-lo! Crucifica-o! Para a cruz! Eis o seu rei! Deverei crucificar o seu rei? Não temos rei senão César. O nosso rei é César. Sou inocente do sangue deste homem. Seja isso lá convosco. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso mesmo! E após o açoitarem, despiram-no e o cobriram com uma capa escarlate. E levaram Jesus para ser crucificado. Morte! Morte se fosse profeta! A cruz com ele! Leve a cruz! A cruz! Profeta infiel! Morte aos infiel! A ressurreição do Senhor. Senhor, eu venho vos pedir o corpo de Jesus, para que assim, dessa forma, eu e todos os outros, conforme os nossos costumes, possamos prepará-lo devidamente para o sepultamento. Nós garantimos que Jesus já está morto. Não vejo por que não conceder vosso desejo, José. Porém, a lei exige que eu saiba que Jesus está morto. Que o encarregado da crucificação venha falar comigo. Mas eu estava lá, Senhor.
Eu vi Jesus morrer. Não duvido da tua honestidade, José. Porém, preciso saber pelo próprio oficial. Era o encarregado da crucificação? Sim, Excelência. Cumpriu o teu dever? Sim, senhor. Então está morto? Sim. Jesus de Nazaré tem certeza? Sempre terei certeza, senhor. O que quer dizer com isto? Está morto, não está? Está, senhor. Mas verdadeiramente era o Filho de Deus. Teu pedido será atendido. Podes levar o corpo de Jesus. Após retirar o corpo de Jesus da cruz, José de Arimateia e Nicodemos, outro seguidor do mestre, levaram-no para o sepulcro em um jardim, não muito longe do local da crucificação. Lá envolveram o corpo de seu mestre em lençóis com especiarias, como costumavam fazer na época. Quando se aproximou a hora da preparação do sábado, os dois homens se juntaram a outros para que pudessem colocar uma pedra na entrada do sepulcro. Outros seguidores de Jesus uniram-se a José e Nicodemos. Eram as 3 Marias: Maria, a mãe de Tiago, Maria, a mãe de José, e Maria Madalena. Elas também, sofrendo com sua morte, vieram assistir ao enterro de seu mestre. Porém, havia também seus inimigos que, cheios de ódio, assistiam ao enterro de Jesus com interesse. Eram os líderes dos sacerdotes, e mesmo após terem visto Jesus morrer com seus próprios olhos, possuíam uma suspeita ainda em seus corações. Deixando um dos seus de vigia, dirigiram-se para Pilatos. Senhor, sabes que este Jesus tinha muitos seguidores. Está morto. Não podem seguir um homem morto. Senhor, sabemos que ele está morto. Mesmo assim, seus seguidores poderiam nos causar problemas. Problemas? Como? Senhor, lembremos-nos de que aquele farsante, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Mas estando morto, o que temem agora? Mas, Senhor, seus seguidores podem causar mais alvoroço agora. Tua consciência pesada o faz temer um homem morto? Senhor, manda, pois, que o sepulcro seja selado e guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo que ressurgiu dos mortos. E assim o último embuste será pior do que o primeiro. Já causaram muitos problemas por causa deste homem em quem não achei culpa alguma. Mas como quiserem, tendes vós uma guarda. Ide, tornai-o seguro, como entendeis. Isso é ridículo. Primeiro eu tive que ver o homem morrer na cruz. Agora preciso vigiar seu sepulcro. Por quê? Os sacerdotes temem que Jesus saia caminhando de lá. Ouvi os sacerdotes dizerem que temem que seus seguidores roubem o corpo e depois digam que seu líder ressuscitou dos mortos. Isso é bobagem. Bobagem ou não, estamos aqui. E ficaremos aqui durante 3 dias. Terminou? Sim, este é o fim. Tem certeza? A tumba está selada. Sei o que muitos estão pensando. Lembrem-se, temos ordens para guardar esta tumba. Cumpriremos o nosso dever. A seus postos. Era noite ainda, porém logo o sol surgiria. O sábado havia transcorrido tranquilamente.
A longa vigília do sepulcro de Jesus estava terminando, e os soldados estavam tranquilos. Até este momento, a sua vigilância havia sido recompensada. Ninguém havia tentado violar o sepulcro. Uma prova suficiente é que o lacre não havia sido rompido. Sim, parecia que os sacerdotes e os fariseus haviam dado importância demais às previsões daquele que havia sido crucificado. Porém, enquanto os soldados fatigados ansiavam para serem liberados de seu dever, Não pode ser. O sepulcro, ele está sendo aberto. Vocês viram o anjo? Eu não pude ver nada. Olhem, a porta está aberta. E então houve um grande terremoto, e um anjo surgiu e removeu a pedra. E seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Dizei ao povo que os discípulos de Jesus vieram à noite, e estando vós dormindo, furtaram o corpo. Mas não foi assim. Fareis com que seja. Mas e quanto a Pilatos? Quando pensar que adormecemos? Nós persuadiremos a Pilatos, e sereis recompensados. Que assim seja. E assim os líderes religiosos, tendo subornado os soldados romanos, poderiam espalhar suas mentiras após terem comprado o silêncio dos soldados. Disseram que os seguidores de Cristo haviam roubado seu corpo enquanto os soldados dormiam. Porém, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena e Salomé aproximavam-se do sepulcro levando ungüentos e especiarias para ungir o corpo do Senhor. Uma coisa preocupava as tristes mulheres. Como poderiam remover a enorme pedra que selava a porta do sepulcro? E então... Olhem! Ela foi removida! É verdade! Ela foi removida! Levaram Nosso Senhor embora! Quem poderia tê-lo levado? Preciso contar a Pedro e João. Não temais vós, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu. Vinde, vede o lugar onde jazia. Ide depressa e dizei aos seus discípulos, e ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E elas saíram pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria. Pedro, deves ir ao sepulcro. A pedra foi removida e retiraram Nosso Senhor. Levaram-no de lá. O que aconteceu, Pedro? A pedra foi removida. Levaram Nosso Senhor. Não sabemos para onde o levaram. Vamos ao sepulcro imediatamente. Quando viram o sepulcro aberto, temeram o pior. Porém, quando Pedro levou João até lá, e quando João viu o lenço perfeitamente dobrado e a veste de Jesus na mesma posição em que havia envolto o corpo de Jesus, souberam que o corpo de Jesus não havia sido roubado. Agora tinham certeza de que a profecia de Jesus havia sido cumprida. O Senhor ressuscitara. Mulher, por que choras? Porque tiraram meu Senhor e não sei onde puseram. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste,
Dizei-me onde o puseste, eu levarei. Maria. Oh, mestre! Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai para meus irmãos e diga-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. A ascensão do Senhor. Após o enterro de Jesus, os sacerdotes pediram a Pôncio Pilatos que o sepulcro fosse selado e soldados fossem colocados à sua porta. Porém, nem o lacre nem os soldados tinham poder sobre Jesus. No terceiro dia, a pedra foi removida por um anjo do Senhor. E Jesus, como havia profetizado, ressuscitou dos mortos. Então apareceu primeiro para Maria Madalena. Maria. Mestre! Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai para meus irmãos e diga-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Enquanto isto, as outras duas mulheres que haviam ido ao sepulcro com Maria Madalena naquela manhã voltaram para a cidade para contar o que o anjo lhes havia dito. Mestre! Tendes a paz. Não temais. Digam a meus irmãos que devem ir a Galiléia e lá me verão. À tarde, no primeiro domingo de Páscoa, dois homens, um deles chamado Cleófas, caminhavam de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Enquanto caminhavam, conversavam sobre os eventos dos últimos dias. E enquanto conversavam, Jesus aproximou-se e juntou-se a eles. No entanto, eles não o reconheceram. Sobre o que conversam? É um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias. Que coisas? Bem, o que Enquanto aconteceu... continuavam sua caminhada, Cleófas contou sobre o que sucedia em Jerusalém. Como Jesus fora entregue nas mãos dos sacerdotes e governantes e crucificado. Como esperavam que Jesus fosse aquele que redimiria Israel. Contaram como as mulheres encontraram o sepulcro vazio e sobre o anjo que lhes disse que Jesus havia ressuscitado. Oh, homens tolos, para crer em tudo em que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava o que dele se achava nas Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez como quem ia para mais longe. Porém, eles pediram para que ficasse com eles, porque era tarde e já declinava o dia. E Jesus foi ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Subitamente seus olhos abriram-se e o reconheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Em Jerusalém, Cleófas encontrou os discípulos e contou como Jesus havia se unido a eles na estrada para Emaús. Como finalmente o haviam reconhecido e souberam que Jesus também havia aparecido para Pedro. E enquanto conversavam... Que a paz esteja convosco. Mestre, Senhor, mestre. Por que estão perturbados e por que tais pensamentos? Vejam as minhas mãos e os meus pés.
Sou eu mesmo. Apalpem-me e vejam, porque um espírito não tem carne nem ossos como veem que eu tenho. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio. Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, eles serão retidos. Mais tarde, os discípulos reuniram-se novamente, e desta vez Tomé estava com eles. Digo-lhe que é verdade, Tomé. O Senhor apareceu para nós aqui, neste quarto. Apareceu para nós. Sim, e antes disso eu o vi com meus próprios olhos. E ele também caminhou com Cleopas na estrada para Emaús e partiu o pão com eles. Maria Madalena também o viu no sepulcro. E as 2 outras mulheres que foram com ela também o viram quando voltavam para nos contar sobre a ressurreição. E o mestre lhes disse para nos avisar que nos encontraria na Galileia. É verdade, Tomé. O Senhor ressuscitou. No caso de não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não tocar o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E assim, 8 dias depois da última aparição do Senhor, os discípulos estavam novamente reunidos no aposento. Estava escrito: A paz esteja convosco. O Senhor é o mestre. Põe aqui teu dedo e toca minhas mãos. Chega tua mão e toca meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor e Deus meu. Crês porque viste a mim. Bem-aventurados os que não viram e creram. A terceira vez que Jesus apareceu a alguns de seus discípulos foi de manhã cedo na costa da Galileia. Ele lhes disse: lancem a rede para a banda direita do barco. E, tendo feito isto, pescaram um grande número de peixes. Agora terminavam sua refeição. E Jesus, que queria falar com Pedro, afastou-se com ele. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sabes que sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pouco tempo depois, Jesus encontrou-se com um grande número de seus seguidores em um monte da Galileia. Ali pregou a todos em palavras que não poderiam ser mal compreendidas, o trabalho que deveriam seguir. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. De volta ao Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, 40 dias após ter ressuscitado dos mortos, Jesus novamente encontrou-se com seus discípulos. Frequentemente vinha a este lugar para descansar e orar durante a época de seu ministério. E agora deveria dar-lhes novas instruções. Aguardem aqui em Jerusalém pela promessa do Pai que ouviram de mim. Porque foram batizados com água, porém em poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Não poderão conhecer a época e as estações que o Pai determinou por sua vontade. Porém, receberão o poder, e o Espírito Santo descerá até vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. E após Jesus ter levado seus discípulos até chegarem novamente a Betânia, esta seria a sua despedida deles. E então o Senhor Jesus, após ter falado a eles, foi recebido nos céus. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.